Olá, fã de esportes. Dois times cariocas, Flamengo e Vasco, jogam na próxima semana, depois da parada para a data FIFA, jogos importantes pela fase quartas de final da Copa do Brasil. É o segundo jogo, o jogo de volta, valendo uma vaga para a semifinal da competição. O Flamengo, na quinta-feira, 21h45 no Maracanã, enfrenta a equipe do Bahia. No primeiro jogo, no dia 28 do mês de agosto, lá na Arena Fonte Nova, em Salvador, o Flamengo venceu o Bahia por 1-0, gol de Bruno Henrique. Agora, o Flamengo se classifica para a fase semifinal com vitória simples e com um empate. Se perder por 1 gol de diferença, a decisão da vaga será nos pênaltis. Se perder por 2 ou mais gols de diferença, o Flamengo estará eliminado da Copa do Brasil. 3 jogadores que se recuperam de suas lesões ainda são dúvidas. O atacante Gabigol, se recuperando de uma lesão na coxa direita. E os meias uruguaios, Arrascaeta e De La Cruz, também com contusões musculares, ainda são dúvidas e não tem a volta garantida. Quem deve voltar ao Flamengo, se nada ocorrer de mais grave, é o meia Gerson, que está servindo a seleção brasileira nas eliminatórias da Copa do Mundo. E nesta segunda-feira, à 1h da tarde, no CT Ninho do Urubu, o Flamengo vai apresentar à imprensa uma entrevista coletiva do último jogador contratado nesta janela internacional de transferências do meio do ano. É o atacante Gonzalo Plata, 23 anos, ele é equatoriano, estava jogando no Al Sadd no Catar. O Flamengo pagou 3.800.000 cerca de 23 milhões e 700 mil reais, por 50% dos direitos econômicos do jogador. O contrato dele com o Flamengo vai até o dia 29 de agosto de 2029, um contrato de 5 anos. O Vasco também joga na próxima semana pelas quartas de final. Obrigada, Cícero, pelas informações, atualizando então a vida das equipes cariocas. Para a gente não passar batido também, Birner, queria te perguntar sobre o Flamengo e essa busca por um nome. Deve ter uma busca por um nome agora essa vida pós-Pedro, infelizmente, né? Vamos ver quem o Flamengo vai trazer, porque eu jogaria com o Bruno Henrique, de centroavante. Para mim, ele tem todas as características necessárias. Ele conhece o clube, ele sabe jogar na área, ele sai pelo lado, ele consegue puxar um contra-ataque e ele tem muita identificação com o Flamengo. Ele, para mim, foi o melhor jogador da campanha de 2019. Mesmo com lesões depois, ele ainda é um jogador, para mim, muito útil e, atuando como centroavante, seria um dos melhores do Brasil na posição. Porém, o Flamengo tem uma situação diferente, né? Porque eu me coloco no lugar dos dirigentes do Flamengo, tentando pensar como eles costumam pensar a carreira deles, de dirigentes e externos. Ele olha o Botafogo, time muito forte, pode ser campeão brasileiro, pode ser campeão da América. Fluminense crescendo, pode ganhar alguma coisa. Palmeiras disputando o brasileiro, tem eleição no final do ano. Né? Eles falam assim, olha, vamos contratar. Então, vamos ver quem eles vão contratar. Quando a gente tiver a ideia de qual vai ser esse jogador, quem vai ser esse jogador, a gente pode opinar. Por enquanto, não posso especular em cima. Claro. Se vier um jogador do nível mediano, com nome, se vier um jogador, às vezes, que vai ser mais promissor, se vier algum cara feito. Agora, o problema é que com a janela de transferência fechada, tendo que buscar alguém sem contrato, fica muito mais difícil achar um jogador desse nível, né? E não... Para mim ainda é muito doido, Birner, pensar e ver aqui, na hora que a gente vê as opções do Flamengo, como o Gabigol não entra na conversa, né? Mas isso depende do Gabigol, né? Esse é meu ponto. Depende mais do Gabigol querer do que do Tite fazer acontecer. Claro. Se o Gabigol mostrar disponibilidade para aquilo que o Tite precisa, o Gabigol joga diferente do Pedro. Porém, a partir do momento que o Pedro não está em campo, se o Gabigol é escalado como centroavante, o Flamengo, mesmo o Gabigol não seja o jogador mais voluntarioso na marcação, lida bem com o seu centroavante sem ter essa capacidade enorme de marcação. Só que ele precisa mostrar para o treinador que ele tem capacidade. E ele entrando em campo, jogando 2, 3 jogos bons e fazendo gols, a torcida abraça ele muito. Então depende dele. Não tem que ficar olhar o Tite, olhar a diretoria. Não. A questão é o Gabigol. Gabigol, tá aí. É com você, é simples. A oportunidade, do jeito que, obviamente, eu imagino que ele não gostaria, né? Que é com lesão de companheiro, mas tem a oportunidade aí. Veremos se o Gabigol vai abraçar também essa oportunidade e também o Flamengo no mercado da bola. Esse Sport Center também... Entrar em campo contra o Corinthians, o argentino Carlos Alcaraz foi devidamente apresentado à torcida do Flamengo. Torcedor rubro-negro, esse é o Carlos Alcaraz, mas pode chamá-lo de Charlie. Sempre me chamaram de Charlie, desde pequeno. É um apelido. Meu nome é Carlos, mas não gosto de ser chamado de Carlos.
Aos 21 anos, a classe do argentino em campo fez o Flamengo investir alto. A contratação mais cara da história do clube, que pagou ao Southampton da Inglaterra 20 milhões de dólares, cerca de 110 milhões de reais. No domingo passado, ele estreou na derrota contra o Corinthians. Entrou bem no segundo tempo. Carlos Alcaraz driblou o goleiro, Hugo se recompõe. Mas acabou levando o cartão vermelho nos minutos finais. Alcaraz expulso. O argentino está fora do próximo jogo no Campeonato Brasileiro, que é o clássico contra o Vasco no dia 15 no Maracanã. Alcaraz também não pode jogar o segundo jogo das quartas de final da Copa do Brasil contra o Bahia no dia 12, porque ele não foi regularizado a tempo para essa fase da competição. Estou muito feliz de pertencer ao Flamengo. Tenho muita vontade de conhecer a torcida do Flamengo. A primeira partida no Maracanã pode ser diante do Peñarol do Uruguai, pelas quartas de final da Libertadores no dia 19. Reforço mais caro da história do Flamengo é isso, na necessidade, joga primeiro e depois é apresentado. Já estamos acostumados com essa ordem invertida no futebol brasileiro. E o Alcaraz teve uma estreia ali de momentos bem distintos. No primeiro lance dele, quase ele já faz um lindo gol, né, numa tabela com o Pedro, uma jogada que ele mesmo começou ali no meio de campo, e termina com uma expulsão, ou seja, algo que vai brecar uma sequência inicial, já está fora, né? A gente sabe que ele não pode jogar contra o Bahia na Copa do Brasil, porque, né, por conta da inscrição, e contra o Vasco no Campeonato Brasileiro está suspenso, mas um reforço até importante a longo prazo também para o Flamengo, né? Não, sem dúvidas, pensando em renovação, pensando em uma série de coisas, né? Esse lance que a gente viu agora há pouco dele aí contra o Corinthians, que você citou, né? Mostra muito do que são as valências, as qualidades do Alcaraz, né? Um jogador de meio campo que tem uma chegada muito forte na área, muito rápido, veloz, um jogador alto, de porte físico, só que é um cara que também tem qualidade com a bola no pé, tanto na construção, na saída para o jogo, mas, como eu disse, de chegada na área também. Então, é um cara assim que ele chega imediatamente pela urgência, necessidade de jogar, né, de todos os desfalques de um elenco esfacelado que o Flamengo vai tendo por conta das lesões a essa altura do ano, mas é um cara que, de repente, tendo todo mundo à disposição, é um cara que vai brigar por posição, que vai brigar para tentar jogar, que vai brigar por titularidade mesmo nesse elenco tão estrelado do Flamengo. Então, assim, uma excelente contratação que o Flamengo foi buscar, como você disse, pensando também no médio e longo prazo, não só pela necessidade urgente do momento. E mesmo que não ganhe essa vaga como titular, né, fica ali sendo talvez um reserva imediato, claro, uma alternativa ao Arrascaeta no meio-campo, algo que o torcedor pediu há algum tempo, até pensando nas ausências do Arrascaeta, por lesão, enfim, convocação. E é um jogador também versátil, né, que pode fazer várias funções ali no meio-campo. Então ele pode jogar como segundo, pode jogar como ao lado de outro meia, à frente de um primeiro volante. Então, assim, é um cara que também dá ao Tite essa versatilidade, essa possibilidade de conseguir, às vezes, você fazendo uma alteração só, você consegue alterar 2, 3 peças dentro de campo, justamente porque é um jogador que consegue ali no meio campo fazer mais de uma função. É um cara também que foge do perfil de contratação que a gente viu o Flamengo fazer, né? Não é aquela certeza. Normalmente o Flamengo ia atrás desses jogadores. O próprio Claudinho era alvo de interesse do Flamengo, um cara que já foi melhor jogador do Campeonato Brasileiro, já esteve na seleção. Digamos assim, é um nome, o Alcaraz já é um nome que está no mercado há algum tempo, assim, como um jovem promissor, mas não deixa de ser uma aposta também. O Flamengo muda um pouco o perfil, não só com ele, acho que até com o Gonçalo Plata também, falando de outro reforço dessa última janela. No caso do Alcaraz, o jogador que já teve experiência de Europa, inclusive, então, assim, não é um cara que pegou desconhecido ali aqui na América do Sul. Não, é um cara que, na verdade, jovem ainda, que teve uma passagem... Não é um consolidado, mas é aquele meio termo, digamos assim. Um jogador que chegou no futebol europeu, não conseguiu de cara já despontar, e o Flamengo está muito ligado a isso no mercado, tem dinheiro, tem poder de compra para conseguir trazer esses jogadores, então fez uma excelente contratação de um cara que tem muito potencial e, quem sabe, até futuramente pensando num possível poder de revenda, né? Como é muito jovem também, é um jogador que, de repente, chegando aqui no Brasil arrebentando com a camisa do Flamengo, por que não pode ser, de repente... ser visto novamente pelo mercado europeu. E acho que o Plata também vai nessa linha. Um jogador numa outra posição, mais de lado de campo, chega ali para substituir o Michael, que já era o substituto do Cebolinha. Verdade. Então, para ver a loucura com que o Flamengo está passando nesse momento com relação às questões de lesão, né? Perdeu um jogador, contratou outro que chegou, já se machucou, mas aí também vai muito da questão da organização financeira do Flamengo, né? Porque pouquíssimos clubes no futebol brasileiro, acho que talvez nenhum,
teria a condição de, ainda na mesma janela, conseguir contratar 2 reposições, uma atrás da outra, uma em cima da outra. Mas o Flamengo, de certa forma, conseguiu e o torcedor rubro-negro está rezando para que essa janela do desespero já tenha fechado, né? Já chega de jogador rubro-negro machucado, porque daqui a pouco não tem time para jogar. Né? Porque tem isso, né? Porque o Flamengo atacou as necessidades na janela devido a algumas lesões. Sim. O próprio Alexandro chega para suprir a ausência do Vinha, o Michael você já citou, e aí depois do encerramento da janela tem a questão do Pedro. Então também tem essa falta de sorte, né? Claro, a gente tem a possibilidade do Flamengo ir atrás de jogadores sem contrato, jogadores livres no mercado para contratar depois da janela. Mas tem isso, né? Até essa questão do tempo, se isso tivesse acontecido um pouco antes, também seria um outro alvo do Flamengo na janela. E assim, os jogadores que estão sem contrato nesse momento após o encerramento da janela, dificilmente você vai encontrar um jogador que está sem contrato depois do encerramento da janela que seja um jogador com alta qualidade técnica, um jogador de nível do que é o elenco do Flamengo hoje, entendeu? Para ser um substituto do que é o melhor centroavante do futebol brasileiro. Então tem essa questão, não é só a questão financeira. No momento o Flamengo está preso, não é só a questão financeira, está preso a questão mesmo de possibilidades, porque a janela está fechada. Quem aproveitou possibilidades livres no mercado, quem se impediu... Vamos para as informações, eu vou começar falando do Alexandre Matos, atual diretor do Cruzeiro, e ele deu uma entrevista ao meu amigo Samuel Venâncio, jornalista que acompanha o dia a dia do Cruzeiro, ele falando sobre a parceria com a Adidas e ele contando uma história que, repito, eu falei na introdução, eu já imaginava, mas quando é um dirigente falando, chama muita atenção. Dá uma olhadinha nesse corte aí, na participação do Alexandre Matos, lá no Samuca TV, do meu amigo Samuel Venâncio. Olha o que ele falou. Falou alguns números. Ele falou assim, ele nem falou do Cruzeiro. Ele falou, porque o Adidas, eu conheço o pessoal da Adidas do Palmeiras. Então ele falou comigo, quando vocês foram campeão brasileiro, o Palmeiras vendeu e foi um dos recordes, se não me engano, 600 mil peças. Quando a gente foi campeão brasileiro em 2018. Palmeiras com a Adidas. Chuta quantas peças o Flamengo vende no ano. Fala um número aí. Tô falando Palmeiras que tem 600 mil que o Palmeiras vendeu. Terceira torcida do Brasil. Né? 1 milhão. 1 milhão, né? Todo mundo fala 1 milhão. Né? 2 milhões. Puta que pariu. O Flamengo vendeu 2 milhões de camisas. Caramba. Então, é por isso. Entendeu? É por isso. É outro número, é outra realidade. Pois é. Para aqueles que se perguntam de onde vem o dinheiro do Flamengo, essa é apenas mais uma resposta. Vocês acham que é fácil um clube vender 2 milhões de camisas? Vocês acham que é fácil? Lembrando que nesses 2 milhões de camisas não estão contabilizadas, obviamente, aquelas camisas piratas que são vendidas por aí e que o Flamengo, obviamente, não tem direito a nada e muito menos a Adidas. E eu mandei esse corte para um dirigente do Flamengo, responsável pela negociação com a Adidas, e ele respondeu o seguinte: é isso, meu amigo, fora o fato de termos royalties bem agressivos e um mínimo garantido correspondente ao tamanho do Flamengo. Então, pessoal, vocês que questionam o contrato do Flamengo com a Adidas, vocês podem criticar o que for, mas esse contrato foi muito bem feito para o Flamengo ganhar muito dinheiro. E foi o Alexandre Matos que falou, não foi um dirigente do Flamengo, nem ninguém da Adidas. O Alexandre Matos revelando: 2 milhões de camisas do Flamengo foram vendidas. É isso mesmo. É muita coisa, é muita coisa. Antes de ir para o próximo assunto, que é sobre a contratação ou não de um atacante para a vaga do Pedro, eu quero dar um recado aos torcedores do Corinthians. Eu fiz um vídeo recentemente, tem até um corte meu que está viralizando aí, que eu falei ontem no SBT Sport Rio, sobre o absurdo que é a postura do Corinthians diante da saúde financeira. O clube deve a muita gente e está fazendo contratações de peso. É basicamente o seu amigo, fazendo essa analogia que eu sempre gosto de fazer, que deve a Deus e o mundo aí, está viajando, comprando carros de luxo. É basicamente isso. O Corinthians, nada mais, nada menos, vai investir mais 70 milhões aí para contratar o atacante holandês Memphis Depay, que foi até especulado no Flamengo. O Flamengo em nenhum momento cogitou na contratação desse atleta. E eu vejo muita gente me xingando, muitos torcedores do Corinthians. A verdade tem que ser dita.
A verdade às vezes dói, é muito fácil. E aí eu tenho que ler o seguinte, a culpa é de quem negocia com o Corinthians. Não, meu amigo. Isso é uma inversão de valores. Você está culpando a vítima. A culpa não é quem negocia com o Corinthians. A culpa é do Corinthians. E repito, eu não vou deixar de falar aquilo que eu penso, ainda mais nesse caso, que eu acho muito difícil alguém pensar diferente. O torcedor, entendo pela paixão. Agora, qualquer pessoa sensata, se parar e analisar, não é certo o que o Corinthians está fazendo, sobretudo com o Cuiabá. Porque o dinheiro da compra do Mateuzinho junto ao Flamengo, que deve ao Flamengo, não vai salvar a vida do Flamengo. Muito pelo contrário. Entre aspas, isso é mixaria para o Flamengo. Agora, para o Cuiabá, faz total diferença, sim, não ter o jogador, que no caso é o Ranieri, e ainda não ter o dinheiro que, teoricamente, teria que receber do Corinthians. Mas vamos dar continuidade aqui ao nosso vídeo e a entrevista à Flá TV neste sábado, no intervalo da partida entre Flamengo e Madureira pelo Carioca Sub-17. Lembrando que o Flamengo venceu esse jogo por 2-0. Marcos Braz estava presente e falou com a Flá TV e ele estipulou o dia 9 de setembro como definitivo para decidir se o Flamengo buscará ou não um novo centroavante para a vaga do Pedro, obviamente. Abre aspas. A janela praticamente acabou e as restrições são enormes. Para você fazer uma contratação hoje, depois que a janela fecha, você só pode contratar se o jogador já estivesse em contrato antes do fechamento da janela. Quando você vai analisar isso aí, são pouquíssimos os jogadores que estão sem contrato e que você entenda que esses possam de fato resolver o seu problema. Tem muita especulação. Nós nem acabamos de apresentar os jogadores que contratamos. Mas depois que teve a situação do Pedro, acho que é obrigação nossa a dar uma checada e conversar com o técnico e a comissão para ver se de fato é necessário uma reposição. E, além de pesar o preço e condições que podem fazer o Flamengo desistir de uma nova contratação, Braz também citou a presença dos jogadores que já estão no atual elenco para essa posição. No caso, Gabigol, Carlinhos e também Bruno Henrique, que pode fazer essa função. E ele disse, importante dizer que temos 3 jogadores nessa posição ali. Tem um jogador que sempre resolveu nossos problemas, todos, que é o Gabigol. Tem o Carlinhos, tem o Bruno Henrique, que pode fazer o 9. Tem muita especulação, muita conversa fiada, mas é obrigação nossa estar atento ao mercado e ver o que é melhor para o Flamengo. A gente com calma vai decidir isso, até terça-feira. E um desses jogadores especulados no Flamengo é a do Anthony Martial, o francês. Para quem não sabe, é um jogador de 28 anos, tá bom? Ele não atua desde dezembro, foi quando ele jogou pela última vez pelo Manchester United. Um jogador que, de fato, está sendo muito especulado pela torcida do Flamengo, muita gente pedindo a chegada desse atleta. A questão é o seguinte, o próprio Marcos Braz falou aí que o clube precisa ter responsabilidade financeira. E precisa ter, porque o que esse jogador está pedindo chama a atenção. E a gente precisa analisar que a contratação do jogador para suprir a ausência do Pedro não é apenas até dezembro. Esse jogador jamais vai assinar um contrato curto. Pelo contrário, ele vai pedir um contrato longo. E será que vai valer a pena ter esse jogador futuramente? É o mesmo caso do Carlinhos. Gente, na boa, contrato de 3 anos com o Carlinhos não fazia o menor sentido e não faz o menor sentido até o momento. Tanto é que o Carlinhos está no elenco e a gente está discutindo se o Flamengo tem que ir buscar outro jogador ou não. Eu acho que deveria buscar sim um outro jogador, se a janela de transferência tivesse aberta. A janela de transferência está fechada. Fechou. São apenas jogadores que estão livres no mercado, sem contrato com nenhum outro clube, que podem fechar com o Flamengo nesse momento ou com qualquer outra equipe do futebol brasileiro. Então as opções são mínimas. Tanto é que estão especulando Anthony Martial, um jogador que não entra em campo desde dezembro. Tudo bem, 28 anos, é jovem, mas não entra em campo desde dezembro, gente. É muito tempo. Um jogador que começou no Lyon, passou pelo Mônaco, chegou ao Manchester United em 2015, depois teve uma rápida passagem por empréstimo pelo Sevilha em 2021, voltou ao Manchester United. Na última temporada 2023-2024, fez 19 jogos, 2 gols e 1 assistência. Está livre no mercado. Mas a possibilidade o nome desse jogador não chegou à mesa do Flamengo agora, após a lesão do Pedro. E eu fui apurar bastidores dessa situação. É o seguinte, ele tem um empresário oficial que cuida da carreira dele há muito tempo, que se chama Philippe Lombellet.
Acho que é assim que se pronuncia. Provavelmente ele é francês por ter esse nome também. Mas o nome dele é indicado ao Flamengo por um agente autorizado pelo jogador a trabalhar o nome dele aqui no futebol brasileiro desde fevereiro. Desde fevereiro que esse agente está oferecendo o Anthony Martial ao Flamengo. E agora, depois que teve a lesão do Pedro e com a janela de transferência fechada, esse empresário novamente ofereceu, indicou. O Flamengo, como disse o Marcos Braz e até mesmo o Bruno Spindel recentemente numa entrevista coletiva, consulta, é normal. Tem nomes oferecidos, o Flamengo consulta, beleza. Ele quer quanto? Ele aceitaria quanto tempo de contrato? E aí, só para conversar, esse representante do Anthony Martial disse, olha só, o custo dele seria esse aqui, e eu apurei. Daria mais de 2 milhões de reais por mês, salário e luva. Ou seja, ele chegaria para ter o maior salário do elenco. Vocês acham justo isso também? Embora o histórico dele seja um histórico, enfim, o cara jogou em grandes clubes da Europa, Manchester United, Eurocopa 2016, Eurocopa Sub-19 2013, jogou no Sevilha. Mas é justo pagar esse valor para um jogador que nunca entregou com a camisa do Flamengo, ganhar mais que muitos jogadores que estão há muito tempo no Flamengo, roendo o osso, e um jogador que seria uma incógnita. Quem te garante que ele vai chegar e vai resolver a vida do Flamengo? Vai decidir isso até terça-feira, fecha aspas. Pergunta que eu quero deixar para vocês é, o episódio com o Pedro aconteceu na última quarta-feira. O Flamengo vai precisar de uma semana para tomar a decisão se vale ou não a pena contratar um jogador? Esse assunto deveria ter sido debatido na noite de quarta-feira, no máximo na manhã de quinta, porque não há nada mais importante do que o Flamengo e essa situação, que envolve a perda do centroavante da seleção brasileira. Ou será que o Flamengo confia no Gabigol? Logo o Tite e o Marcos Braz, que detestam o atacante e estão loucos para se livrar dele? Ou alguém acha que o Carlinhos é a solução dos problemas? Bruno Henrique improvisado como centroavante? Enfim, pelo discurso do Marcos Braz, não estou botando muita fé de que o Flamengo vá contratar um jogador. Importante lembrar. Está satisfeita com o trabalho do Tite. E boa parte dela gostaria que Tite já tivesse passado no RH, assinado a rescisão de contrato e o Flamengo pagasse mais uma multa. Aliás, o que tem sido praxe nos últimos anos. E boa parte desta torcida também quer que Felipe Luiz assuma o comando do Flamengo. Ele que é um treinador iniciante e que já tem uma conquista de peso. Recentemente, ganhou o Mundial Sub-20 no Maracanã, diante do Olympiacos da Grécia, e o Felipe teve uma participação decisiva. Ele realmente mostra que tem um potencial muito grande pela frente para se tornar um grande treinador. Mas aí eu pergunto para vocês o seguinte: é a hora de mandar o Tite embora? É o momento do Felipe Luiz assumir a equipe principal do Flamengo? Eu vou tentar trazer elementos aqui para a gente aprofundar essa discussão. Veja só. São os números de Tite na temporada. Lembrando que ele chegou no ano passado, fez 12 jogos pelo Campeonato Brasileiro. Mas contando este ano de 2024, Tite tem no comando do Flamengo 50 jogos, 32 vitórias, 8 empates e 10 derrotas. O time fez 85 gols e levou 34. Meu sentimento é o seguinte: estadual, ganhou o Carioca de maneira invicta. Na Libertadores da América, onde fez até o momento 8 jogos, tem 4 vitórias, 1 empate e 3 derrotas, está classificado para as quartas de final para enfrentar o Peñarol. No Campeonato Brasileiro, o time tem 24 jogos, 13 vitórias, 5 empates e 6 derrotas. O Flamengo, no momento, é o 4º colocado do Brasileirão, com um jogo a menos,
e ainda tem possibilidades de classificação. Na Copa do Brasil, o Flamengo tem 5 jogos, 4 vitórias e 1 derrota. O Flamengo está perto de avançar para a semifinal da Copa do Brasil. Tem o Bahia pela frente no Maracanã, nada definido, mas conseguiu vencer em Salvador por 1-0. Portanto, esses aqui são os números do Tite na temporada. Mas eu sei que você vai argumentar aí o seguinte: João Guilherme, mas não só números, isso aí não vale, tem que ver como é que o time está jogando. E neste ponto eu concordo plenamente com a nação que acha que o Tite não está mandando bem. Os números são ótimos, mas de fato, este momento do Flamengo na temporada é o pior até aqui. Vale a gente lembrar que o Flamengo do Tite começou o ano bem, naquele período ali de campeonato estadual, ganhou de maneira invicta, estava mostrando uma evolução. Quando chegou a Libertadores da América no mês de abril, houve um declínio. O Flamengo não fez uma boa campanha na fase de grupos da Libertadores. Depois, o Flamengo viveu talvez o seu melhor momento na temporada, por incrível que pareça, na metade do ano, durante a Copa América, quando chegou a ficar até mesmo sem 10 jogadores, com muitas ausências. O Flamengo ali se superou e o Tite conseguiu encaixar o time e conseguiu resultados muito importantes. Mas, se você observar os últimos jogos do Flamengo, a grande última atuação que o Flamengo teve, talvez tenha sido no jogo de ida da fase de oitavas de final da Copa do Brasil contra o Palmeiras no Maracanã. Naquele dia, o Flamengo venceu por 2-0, poderia ter feito muito mais. A partir dali, houve um declínio muito grande. O time ficou desarrumado, os jogadores mostrando um cansaço e um desgaste físico excessivo e muitas lesões, até mesmo daqueles que acabaram de chegar. Esse é o caso do Michael, que fez um jogo e meio e vai ficar 2 meses parado. Então, é indiscutível. O trabalho do Tite está muito mal neste momento no Flamengo. O time caiu muito de produção. Mas e aí? É hora de botar o Felipe Luiz no lugar dele? Sinceramente, eu acho que não. E por quê? Como eu já citei, o Flamengo tem daqui a 1 semana um jogo decisivo contra o Bahia no Maracanã. Depois, o Flamengo terá um clássico contra o Vasco da Gama, que com certeza será bem diferente do primeiro turno, porque o Vasco está num outro momento, e depois entra com tudo na Libertadores para decidir com o Peñarol. Primeiro jogo no Maracanã e o segundo jogo em Montevidéu. Apesar do trabalho do Tite demonstrar fragilidade neste momento, a impressão que passa é que o discurso dele não está mais cativando os jogadores. Os jogadores já não estão mais envolvidos e abraçados com a causa do Tite no vestiário. Isso é uma coisa que passa à distância uma percepção. E também o desgaste de jogos que todos os times têm, o excesso de lesões. O Tite tem demonstrado uma infelicidade muito grande na hora de mexer no time, de fazer alterações, até mesmo de escolhas para escalações. O Tite não está num bom momento. Mas tirar o Tite agora, nesse momento decisivo da temporada, eu acredito que seja um erro. O que se tem que fazer é procurar melhorar dentro do que está sendo feito do Tite com a comissão técnica e os jogadores. Eles têm agora alguns dias de preparação, um descanso e depois treinamentos para tentar recuperar e embalar na fase final. Colocar o Felipe Luiz agora, primeiro ponto, ele não vai querer, eu tenho certeza. Ele é um treinador iniciante. Ele está estudando, adquirindo licenças, ele é o treinador do Sub-20, já dirigiu o Sub-17 do Flamengo. Entrar agora
é um desafio que o Felipe Luiz não precisa aceitar. Se for bem, se consagra. Mas se for mal, pode acabar queimando o filme no início de uma trajetória. É isso aí, meus queridos e minhas queridas. Esse foi mais um react aqui no canal Paraquedista Rubro-Negro e na página Amauri de Paula Santos. Flamengo tem hoje, domingo, o seu último dia de folga antes do confronto contra o Bahia pelo jogo de volta da Copa do Brasil. Esse jogo será realizado no dia 12 de setembro. O Flamengo tem a vantagem aí de ter vencido lá na Fonte Nova por 1-0, podendo empatar em 0-0, 1-1, que o Flamengo se classifica para as quartas de final, né? E o Flamengo trabalha aí para ter o retorno de 4 jogadores para esse jogo. No retorno aos trabalhos, após 3 dias de folga no início da semana, o zagueiro Léo Pereira voltou a participar dos treinos com o elenco. A Arrascaeta e Nicolás de la Cruz não estão trabalhando com bola, mas tem chance de retornar. Gabigol está no processo de transição após uma lesão na coxa direita. Matias Vinha, Everton Cebolinha e Pedro estão fora da partida e de todo o restante da temporada, após sofrerem grave lesão. Além disso, Michel está fora do duelo por estar entregue ao departamento médico. Alcaraz, Alexandre e Gonzalo Plata, novos reforços, não poderão estrear em caso de classificação do Flamengo para a semifinal. É isso aí, meus queridos. Daqui a pouco eu volto com mais atualizações.